A commedia dell'arte surgiu no começo do século XVI na Itália, como ferramenta de abordagem de temas polêmicos e catárticos. Na transição da Idade Antiga para o período medieval, houve a queda do Império Romano e a ascensão da Igreja Católica, sendo considerada como o maior potencial de poder da época. Sendo assim, o teatro como instrumento de críticas, tabus e satirização para a época, o mesmo acabou sendo proibido pela Igreja Católica. Por conta disso, a Igreja acaba perdendo seus fiéis. E então, o teatro, depois de muito tempo, acaba voltando à ativa, mas dividido entre dois nichos. O teatro sacro, considerado como um teatro sagrado, apresentados nos pátios das igrejas, trazendo os temas bíblicos como anjos, santos e muitas das vezes representados por padres. Foi a forma que a igreja encontrou da população se interessar pelas missas e de torná-las ainda mais interessantes. Apesar de ser em latim, os fiéis preferiam assistir e prestar atenção nas cenas em que estavam sendo representadas do que ouvir o que estava sendo propriamente dito. Teatro profano. Feitos pela população, pelos homens medievais da época, apresentados fora das igrejas e apresentados temas polêmicas da população da época. E quando os palcos começam a surgir montados em carroças e se deslocando de um lugar para outro, é que se originou a commedia dell'arte, que se propagou pela Europa e teve suas representações assistidas na Itália, na França, na Inglaterra, Espanha, na Alemanha e na Rússia. Por que a questão corporal é tão presente na commedia dell'arte? Na verdade, a questão corporal ela tem toda uma estética. Então, a construção corporal ela está vinculada à máscara. A máscara não se movimenta sozinha, né? E a máscara não adianta você movimentar o seu rosto para que ela se movimente. Então, você precisa transferir os traços da máscara para o seu corpo. Essa regra corporal ela é feita para que a máscara se movimente, para que a máscara fale, para que a máscara comunique. A comunicação da commedia dell'arte, por causa do momento, né, da época em que ela foi criada, na própria Itália você tinha mais de 50 dialetos, era uma coisa absurda a fala dentro da Itália. Então, mesmo dentro da Itália, era quase impossível se comunicar via fala normal, né, via o vocabulário. Então, a commedia dell'arte, ela cria um sistema de comunicação baseada no corpo. Por isso, esse corpo precisava ser exagerado e extremamente expressivo, né? Para que ele pudesse comunicar, para que você pudesse entender o que o personagem está querendo, quais são as ações dele, né? E elas precisavam ser muito claras. Então, por isso, ela se caracterizou como uma linguagem corporal. E esse corpo, então, ele atendia a determinadas regras por causa das máscaras e dos tipos, e também era absolutamente expressivo, ele era muito largo. Porque os personagens eram vinculados a animais. Então, por quê? Para você construir melhor as características do personagem. Você tinha ali uns desenhos, são desenhos, né? Só tinha as iconografias, e elas eram estáticas. Então, dava para você ver que todos os pantalões pintados, né? Todos os pantalões pintados em diferentes lugares tinham o mesmo desenho de movimento. Então ele chegou à conclusão que eles usavam os mesmos eixos corporais e, olhando para as máscaras que tinham uma iconografia parecida, ele identificou que aquilo estava aliado a determinados animais. E aí você precisava colocar essas máscaras em movimento, essas iconografias precisavam ser colocadas em movimento para você trazer a commedia dell'arte de volta. E aí, nessa busca, ele colocou os animais para que ficasse mais fácil você fazer um eixo corporal, que era aquele que a gente via na foto, e ter uma índole que desse a movimentação desses personagens. Falando dos principais personagens, né? Você tem aí o Pantalone, que é um velho, então ele tem um eixo corporal para baixo, e a máscara dele sempre lembra uma ave agorenta, né? Pra gente, um urubu, para um europeu, um corvo, é uma ave que traz mau agouro, né? Você tem os doutores, que é aquela máscara menor, que é a máscara só de nariz e testa, via de regra, né?
que é um porco, mais por causa do tamanho dele, né, do formato dele, que ele é sempre gordo, abastado, meio empolado. Então ele traz a figura do porco para você caracterizar o personagem, né? O Arlequino, ele pode ser um gato ou um macaco, né? Mas aqueles macacos pequenos, aqueles micos, por causa da velocidade, da agilidade, né? Você tem o Capitano, que era uma sátira ao exército espanhol, né? E aí ele tem aquela figura imponente, apesar dele ser covarde, ele tem aquela figura imponente, com aquele nariz grande, né, exagerado. Então ele tem uma movimentação que lembra um cavalo, por causa da questão do exército, né? Aquela época era cavalaria e tal. Ou aqueles que são mais cheios de caroços e tal, são os crocodilos, né? Você tem o Briguela, que via de regra é um cachorro, um perdigueiro, um farejador, né? Tem essa velocidade, tem essa coisa de estar sempre atento. Qual a relação das máscaras na comédia dell'arte? A máscara, ela faz parte da estética, né? E é uma coisa que é uma simbiose. A estética faz parte da máscara. A comédia dell'arte, ela nasce com as máscaras também, né? Os personagens tipos usando essas máscaras, e essas máscaras significando, dando significado para cada, vamos dizer assim, para cada arquétipo que a comédia dell'arte representa. A gente tem que lembrar que essas máscaras, na comédia dell'arte, elas são meias máscaras, né? É uma questão da voz, uma questão de você ter esse espaço para usar a sonoridade. A comédia dell'arte, ela tem uma necessidade de se dizer e de se mostrar rapidamente para o público. Não é um tipo de estética teatral em que você esconde coisas. É um tipo que você revela coisas. E a máscara ajuda nesse revelar. Você vê o personagem, você já entende a índole dele, você já sabe o que ele quer, e tudo isso antes dele abrir a boca. Tudo isso com a aparição dele, você já sabe que ele é um velho, que ele é avarento, você descobre na sequência que ele é rico, você já sabe que o empregado é esperto, que o empregado é ágil. Por quê? Por causa dessa simbiose que tem entre a máscara e o corpo. Então você precisa, como eu já falei, transferir as linhas da máscara, que era uma coisa fixa, para o seu corpo, e assim que você faz essa transferência, volta para a máscara, e essa máscara passa a ter vida, e você passa a vê-la se movimentar. Então, essa é a relação da máscara com a comédia dell'arte. Ela serve para fazer esse teatro que é um teatro imediato. É um teatro, não é um teatro de esconder coisas, é um teatro de revelar as coisas. Iniciaremos nossa primeira sessão pela área do cinema. Cinema mudo, para ser exato. A indústria cinematográfica teve um começo humilde. No final do século XIX, diversos inventores como Thomas Edison e os irmãos Lumière trabalharam em máquinas que captavam e projetavam imagens. Com a invenção de tais máquinas, nasceu o cinema, e a primeira fase foi a grande era do cinema mudo, que ocorreu entre 1894 e 1929. O que começou como uma mera novidade, dado a invenção de câmera cinematográfica nos anos de 1890, tornou-se um marco na cultura mundial. Mas o que tem a ver a comédia nesse mundo? Bom, o cinema mudo ele veio para que as pessoas tomassem gosto de ir ao cinema e assistir um filme onde havia emoção, aventura e principalmente comédia, já que todo tipo de comédia naquela época, e a maioria dos filmes, era em formato pastelão. Ele é uma junção de imagem com música que a cada tipo de cena muda o tipo de sonorização para que provoque o efeito de mudança de cenas. Para alguns diretores, a trilha sonora do filme é essencial, para outros não faz tanta diferença. Hoje em dia, usa-se a trilha sonora até em propagandas para persuadir os consumidores. Um grande avanço da criatividade para os cineastas, um dos que mais se destacou foi o famoso Charlie Chaplin, que além de diretor, era produtor, compositor e ator de seus filmes. Ele fazia com que a música mostrasse todo o sentimento que queria passar a todos. Depois de Charlie Chaplin, vieram Buster Keaton e o Gordo e o Magro, protagonistas de comédia que até hoje mantêm sua aura de brilhantismo e são capazes de se encantar. Resumidamente, é assim que a primeira fase do cinema termina.
Mas como isso foi parar na TV? Bom, a situation comedy surgiram no Reino Unido, na época de ouro do rádio. Mas hoje possui papel fundamental na grande programação da maioria dos canais televisivos espalhados pelo mundo. Até 2006, a sitcom com maior tempo de exibição foi a britânica Last of Summer Wine, exibida entre o período de 1973 a 2010. O método de gravação também é muito singular para uma sitcom, tendo dois formatos principais que foram utilizados ao longo de sua existência: single cam e multicam. O single cam foi muito utilizado até os anos 70, tendo seu estilo de filmagem parecido ao cinematográfico. A série I Love Lucy, de 1951, nadou contra a maré e entregou um dos primeiros exemplos de multicam, que veio a se popularizar a partir dos anos 80, com as séries de grande sucesso como Full House, Friends e Seinfeld. Esse formato utiliza estúdios com plateia ao vivo. Embora o eixo Estados Unidos, Canadá e Reino Unido tragam as principais sitcoms, outros países ao redor do mundo também se entregaram ao formato. Chaves é o principal nome a ser citado no México, enquanto no Brasil temos produções como Sai de Baixo e Vai Que Cola. Existem também outros estilos de comédia, como aqueles estilos um pouco mais melancólicos ou até aqueles de vergonha alheia. Com um cenário cada vez mais competitivo devido a diversas plataformas de streaming e canais de televisão, as produtoras se viam na necessidade de reinventar constantemente. E foi isso que inicialmente levou as produtoras a enfatizar o constrangimento, algo que seria um parente do pastelão e abordagem mais ousada, mas ainda dentro do campo de comédia pura, como já anteriormente falado. Esse constrangimento era muitas vezes acentuado por técnicas realísticas, formatos de falso documentário como em Curb Your Enthusiasm e nas duas versões de The Office. Isso abriu as portas para retratar ainda mais o desconforto à medida que o novo século avançava. Bom, e esse foi o resumo bem rápido de como a comédia está no cinema e na TV. Que tal a gente ver sobre os outros formatos? A popularização do stand-up foi um acontecimento muito importante no mundo do humor. Foi graças a esse novo modelo que portas se abriram para diversos comediantes famosos que conhecemos hoje em dia. Podendo trazer sempre tópicos do cotidiano de maneira sempre humorada, esse formato parecia que não tinha como dar errado. Entretanto, assim como qualquer tipo de mídia, a partir do momento em que se dá a oportunidade para todos, você eventualmente irá se deparar com pessoas que carregam consigo humor de gosto duvidoso. Uma vez eu li no jornal uma entrevista do Seu Jorge, ele falando que rock não é música de preto. E eu vi a foto do Seu Jorge falando com uma polo rosa, uma calça marrom e um crocs, e o cabelo alisado. Eu falei, isso não é o Seu Jorge, isso é no máximo um Fiuk bem bronzeado. E eu fico assim de fazer essa piada do Fiuk se sentir ofendido e falar, pô, tá me comparando com o Seu Jorge é menos preto do que o céu em São Paulo, velho. O Seu Jorge é muito escroto pra mim, velho. Pra mim, o Seu Jorge era bom mesmo quando ele era mendigo. Aí ele era bom, aí ele era negro de verdade, velho. É piada, brother. Isso deve me surgir o banho. A partir desse vídeo, eu lhe questiono: até onde podemos categorizar algo como humor? Enxergar de maneira cômica ações realizadas por pessoas ou situações do nosso cotidiano. Soa algo como inofensivo, não? Entretanto, em mãos erradas, podem ocorrer situações muito semelhantes ao vídeo mostrado. Discriminações bem comuns que passam pelo típico humor negro são o machismo, o racismo, a gordofobia e a intolerância religiosa. Conseguimos explicar a existência desses assuntos tão presentes nesse tipo de humor através de dois fatores. Sendo o primeiro, que o humor não está na ofensa da piada em si, mas sim
na própria quebra de expectativa que o público tem ao escutar algo que é muito pesado ou que já não é mais comum de se ouvir por ter uma repercussão negativa. Ou em segundo lugar, que também não podemos ignorar, é justamente a existência de pessoas que acham graças porque concordam com a ideologia e o estereótipo que a piada traz consigo. Mas vocês podem estar se perguntando: mas é só uma piada, afinal, o que pode trazer de tão ruim? Você se lembra do velho clichê de toda loira ser burra? De bordões famosos de programas de TV, tais como Isso é uma bichona! ou até mesmo mulheres sendo representadas apenas como mero objetos sexuais? Coisas que parecem ser impensáveis de ser realizada hoje em dia, eram fórmulas até bem comuns de se fazer humor até 10 anos atrás. Então, por que isso parou? Então o que acontece? O público está mudando e esse público jovem não só não gosta desse tipo de programa, como, cara, quer exatamente isso, não gosta desse tipo de programa. Quer ver como é Porta dos Fundos, quer ver coisas mais dinâmicas, mais atuais, mais reais, né? E começou a ter um declínio de audiência muito grande, muito por conta disso também. Ah, tá. Né? E é aquela coisa, né, cara? Em TV, money rules, né? O que manda ali é a grana, velho. Começou a programa muito bom, legal, nós adoramos o humor popular, essa coisa toda, mas começou a mexer no bolso. Não tem quem segure, né? Não tem essa coisa de glamour, de que lindo, não. Tira. Com a chegada de uma nova geração, as pessoas passaram a notar em como o estereótipo, além de irreal, também prejudicava diretamente os grupos que eram ridicularizados. Atitudes como assédio, homofobia e entre outros, acabaram por se tornar normais, de tanto que eram exibidos esses tipos de situações em horários abertos, na televisão, e trazendo até mesmo conflitos psicológicos, onde a vítima não poderia reclamar porque, de acordo com o pensamento geral, quem era o errado da situação não era o agressor, mas sim ela mesma. Então, com exemplos assim, podemos definir que para trazer um humor para o público grande, é necessário ter uma bagagem de estudo para saber até onde ir com as piadas e como elas vão afetar a sociedade como um todo. Agora, se as pessoas que não têm essa bagagem acabam por espalhar o ódio e a desinformação como pretexto de humor, o que ocorre com as pessoas que trabalham nessa profissão de maneira responsável? Você falou quando a gente começou. Quando a gente começou, tinha 30 caras fazendo. Hoje tem 7 mil. E tem 5 mil que estão começando. Então tem 5 mil subindo no palco e achando que todo mundo é Léo Lins. Exatamente, cara. O cara já começa com piada de estupro e câncer na primeira piada. Segundo. É o cara lá do que você falou, do anime. O cara já quer fazer um anime. Calma. Tem um processo. Eu posso, não é que eu sou o melhor, mas eu tenho uma bagagem. O Léo pode. E não é que o Léo é melhor ou pior. Não, o Léo ele já entendeu pra onde cara já pode pegou público ruim, pegou ele sabe reverter, ele sabe sair. E o Léo tem um texto muito bom, ele vai acabar fazendo. Então é uma profissão. É normal. A gente falou aqui, cara, com o Matheus Ceará, e ele tem uma habilidade de xingar a pessoa, de, cara, ofender e a galera adorar o que ele tá fazendo. Se um cara sobe e fala, vou comer sua mulher, sua puta. Cara, não é assim, sabe? E ao se tratar de humor negro, como e por que manusear um tema tão delicado como esse em um show com um público enorme? Se você pegar, cara, por exemplo, você pega lá... se você pegar o meu primeiro especial de stand-up, Piadas Secretas, e quando você começou a fazer piada, cara, de verdade, eu não tinha muita piada de gordo. No show não tinha. Gordo. Agora que tem a gordofobia, porra, eu tenho um trecho no meu show que é sobre gordofobia. Que é meio proibido. E funciona pra caralho. Porra, é risada altíssima. Por quê? Porque agora criou-se essa tensão nesse tema. A comédia trabalha com tensão. Tensão e relaxamento. O Exato, o alívio cômico, exato. Então tem um lugar tenso, aí você toca naquilo lá e aí a pessoa, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo? Aí você fala uma coisa que, querendo ou não, é uma piada, e a pessoa ri, ela se surpreende com o que você fala. Puta, eu não acredito que o cara falou isso, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. E é um ponto de tensão. Com um assunto tão delicado e com os dados apresentados, se fica o questionamento. Será que existe um limite necessário para o humor? Até onde se chega a liberdade de expressão?
quando a gente fala sobre o limite do humor, é muito difícil, porque cada um tem uma sensibilidade, cada um tem um limite, cada um tem o seu pause, né, naquele momento, né? E falar de humor é difícil porque as mesmas situações que causam riso também causam dor. O que se diferencia uma da outra é a intensidade que a gente vê aquilo. Às vezes a gente tá num momento mais leve, uma coisa que machucou a gente passou e fez um estrago grande, e depois a gente acaba conseguindo rir daquilo, a gente acaba conseguindo um distanciamento legal sobre aquilo e conseguir até fazer piadas com a gente mesmo. Eu faço muito isso algumas vezes, sabe, de tá rindo de alguma coisa que aconteceu comigo e falar, pô, velho, mas isso não foi tão legal, mas agora tá tranquilo, agora tá tudo bem. Então, pensando nisso tudo, a gente vê essa importância da gente fazer essa separação, da gente fazer esse distanciamento, porque os mesmos motivos que fazem a gente rir são os que fazem a gente chorar. É ponto de tensão, ponto de relaxamento, então aquele negócio tá te incomodando ali, aí você faz alguma coisa que foge totalmente da expectativa e aquilo volta com uma carga totalmente diferente. E isso é o humor, essa quebra da expectativa com aquele tema que às vezes pode ser pesado, pode ser um tema mais tranquilo, mas é aquela quebra, aquele tropeção, vamos dizer assim. E pensando nisso tudo, se já tá correndo tudo bem, não tenho que quebrar, não tem nenhuma uma cadeira para me esbarrar, então não vai ter graça nenhuma. As coisas correm bem, as coisas funcionam, as coisas estão girando. As coisas só começam a ter graça quando começa a dar errado. Quando as coisas começam a não dar certo, sei lá, eu tô andando de bicicleta, meu pneu fura, e de repente eu ponho um chiclete ali para tampar aquele furo e não dá certo, e sei lá, é muita coisa diferente. O humor é diferente. E pensando nisso tudo, a importância de saber dividir o que é humor do que não é, ensinar individualmente. Cada ser pensante deve saber o que assistir e o que não assistir, ainda mais tendo tantas possibilidades hoje em dia, né? Devemos pensar também como aquilo está sendo feito, para quem está sendo feito, como as pessoas estão chegando naquele conteúdo ou como aquele conteúdo está chegando até aquelas pessoas. Se a gente parar para analisar, todo tipo de humor, seja aquele mais leve, aquele mais pesado, ele vai abrir uma brecha para que a gente problematize ele de forma negativa. Então a gente precisava parar para analisar o porquê que a gente está problematizando também o humor do outro e por que a gente também não pega e assiste outra coisa. A gente pode assistir um outro filme, ler um livro, assistir um outro programa de TV, e a gente não precisa fazer com que aquele conteúdo que a gente não gosta pare de acontecer. A gente pode somente mudar a gente. O ponto principal sobre o limite do humor é que a gente descobriu qual é o limite do humor. O limite do humor são as pessoas. Cada um, individualmente, tem os seus limites. O que não se pode fazer é censurar o humor, seja ele qual for, aquele que eu gosto, aquele que não gosto. Então a gente pode, em um caso específico, censurar o humor, mas para nós mesmos. E agora, a gente tem também uma entrevista com o Matheus Marcelo, que é um comediante de São Carlos, ele é diretor teatral, e enfim, a gente vai falar com ele. Então, Matheus, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você, quem que você é, o que você faz. Eu sou ator, eu sou palhaço, também diretor. Meus maiores trabalhos são desenvolvidos com a Ciência e pensante, gosto de me titular também como brincante, uma pessoa que gosta de brincar. Se tratando de comédia, de jogo, eu gosto de pensar na brincadeira, uma pessoa que brinca. Eu queria te perguntar qual que é o seu envolvimento com a comédia, tanto no âmbito do espectador, quanto como profissional. Como que é isso para você? Enquanto profissional, eu fico pensando, né? Se essa pergunta tivesse acontecido um tempo atrás, meu envolvimento com a comédia seria no lugar de como fazer rir. Esse pensamento, como fazer rir. E investigar as chaves cômicas, as linguagens cômicas, dentro desse espectro grande que é a comédia, como cada uma faz rir, né? Hoje em dia eu estou em um outro lugar, junto com a companhia, que é um lugar que pensa por que fazer rir, né? Por quê? Por que rir? E por que comédia, né? Se é um lugar que a gente tem a escolha de fazer o riso, de trabalhar com o riso, por que rir? E do que rir também? Então, hoje em dia eu estou mais nesses dois lugares, se tratando de comédia profissionalmente,
que de certa forma também tem relação com o meu lugar de espectador, né? Claro, se eu trabalho com comédia, eu trabalho com teatro, eu assisto teatro, assisto comédias. Eu gosto de dar sempre um exemplo. É esquisito pensar, né? Vou escrever HQ, mas nunca li HQ, nunca vi HQ, fica esquisito, não tem como, não tem referência, né? Então, enquanto espectador, eu também lanço esse olhar. Quando eu vou assistir um espetáculo, uma comédia, o que me faz rir é o inesperado. Se acontece algo inesperado, absurdo, aquilo me estraçalha. Assim, os grandes princípios da comédia também, né? É o inesperado, a quebra. Exatamente. E que é uma chave bem difícil, porque espectador é inteligente, né? A gente sempre acha que mas eles estão ali, e como a comédia também trata de comunicação, se a gente quer trabalhar o inesperado, a gente tem que dar uma boa afinada, né? Mas enquanto espectador, eu também lanço esse olhar. Se eu vou assistir um espetáculo, eu penso, nossa, por quê? Como que foi feita essa chave cômica? Como foi essa escalada cômica? Né? Qual que é o percurso para chegar no riso? E chegou no riso, chegou por quê? E tem um lugar que eu também gosto de pensar a comédia como pessoa. Quando eu vi essa pergunta, eu fiquei pensando nisso. Você me trouxe profissional, espectador, e eu enquanto pessoa. Qual o lugar da comédia enquanto pessoa na vida? E dá para ver que você é consumidor, assim, de comédia mesmo, né? Porque, tipo, eu já vi algumas entrevistas de alguns comediantes que não assistem, eles não gostam de assistir comédia. Você consome mesmo, assim, ou você prefere ver outras coisas? Eu adoro, eu amo. Às vezes eu assisto e não rio, né? Mas eu entro nesse estado de graça, porque tem um lugar que é o riso, né, e o cômico. Às vezes eu acho graça, nem por isso eu rio, né? Mas eu adoro ver comédia. É uma experiência sempre muito boa, sempre muito engraçada, assim. É muito legal, porque o cômico ele tem isso, né? Como quando eu digo que vem de onde eu venho, eu percebo que a comédia que eu trabalho, ela tem muito dessa relação, né? Do meu jogo, da onde que eu venho, da onde que eu me inspiro, que é de casa, por exemplo. E aí, assistindo outras pessoas, é quase que a gente abre o mundo subjetivo, né? Daquela pessoa assim, me apresenta esse seu universo cômico, sabe? Deixa eu ver como que é essa sua visão cômica de ser e estar no mundo. E eu acho isso bonito, eu acho que isso aproxima, sabe? Eu queria te perguntar se alguma vez alguma piada já te incomodou, já te deu um negocinho assim, e se aconteceu, como que foi isso? O que você fez a partir disso? O que aconteceu? Já, com certeza. Se o riso ele para nele, eu não vejo função. E aí vira um riso fácil. Você traz o exemplo de pessoas gordas. Eu fico me perguntando por quê. Por quê, cara? Se a piada se justifica nela, putz, não vale a pena. Cansa, acaba. É limitado, em todos os sentidos. É limitado porque não traz uma função, né, artística da coisa. E é limitado porque chega uma hora que não dá mais. Acaba, a gente cansa, sabe? É uma questão que sempre está acontecendo muito. E a gente está no meio dessa questão, assim, eu percebo, né? De um lado, não cair num lugar do politicamente correto, e de outro, ela também não legitimar a violência, sabe? Porque, vou fazer piada com uma pessoa gorda, vou fazer uma piada transfóbica, racista. Não, sabe? Não. E tem um lugar. A gente sempre escolhe um lado. Neutro é aquela coisa, né? O shampoo, o sabonete íntimo, sei lá. Isso é neutro. A gente sempre toma um lugar, sabe? E aí, vou tomar o lugar do opressor. Então, vai ter as consequências, né? Vai ter as consequências. Eu queria falar com você também sobre esse limite, né? É difícil você pôr um limite numa arte, né, cara? Principalmente na comédia. Como que a gente consegue isso? Porque, que nem você falou, a gente não pode usar a comédia como para fazer piada racista, nazista, essas outras nomenclaturas, mas também a gente não pode fazer esse tipo de comédia, né? Eu acho que é até bom que faça pra gente identificar, né? Olha, Rafa, como eu disse, a gente está no meio disso tudo assim agora. Pode ser que daqui a uns anos esses parâmetros já estejam melhor estabelecidos. Eu acho que existe um lugar que ainda mesmo que eu não consiga verbalizar, a gente dentro desse
furacão, não consiga verbalizar, a gente sabe quando a gente está com um propósito massa. Não vem com falsa modéstia, a gente sabe. Quando a gente está com um propósito massa, a gente sabe quando está sendo muito bom em cena, a gente sabe. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu aprendi um pouco nesse lugar estava trabalhando com um texto há um tempo atrás, que era do Abreu, e tinha uma passagem transfóbica. E aí, aquilo que eu falei, vamos abordar isso de alguma forma tentando inverter o jogo. Não funcionou, não consegui. O que eu fiz? Eu tirei, sabe? Tirei. E numa boa, sabe? Numa boa nesse sentido de, não dei conta, ok, eu tiro. A comédia, ela está enfrentando esse momento, e é ótimo mesmo que a gente esteja pensando do que rir e por que rir, né? Pensando, né, nessa questão que o Bergson traz, do corrigir. Eu vou corrigir quem? Eu vou corrigir o quê? O que é mais potente? O que é mais humano? Então, vamos caminhando para o final. Eu queria saber como é que você vê o cenário cômico atual e como que isso vai projetar um futuro dentro da comédia, assim. Como que a gente pode levar a comédia como nossa aliada, assim, não como uma inimiga, como algo que tira sarro da gente, assim, de uma forma maligna, sabe? Tem uma fala do Vygotsky, e ele vai falar assim: a arte é a mais importante concentração de todos os processos biológicos e sociais do indivíduo, que é um meio de equilibrar o homem no mundo nos momentos mais críticos e responsáveis da vida. Isso rejeita radicalmente a concepção da arte como mero ornamento. Não se pode imaginar o papel que caberá à arte nessa refusão do homem. Sem a nova arte, não haverá um novo homem. Eu acho incrível. E é interessante pensar que enquanto a gente se transforma a gente também se transforma com, sabe? É a coisa de alterar o meio, enquanto o meio também me altera. Quase que um movimento simbiótico, né? Junto, assim. Acho isso sensacional. Marcelo, eu queria vir aqui te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, dando essa entrevista, e gratidão. Só gratidão. Um beijo, agradeço pelo convite, viu? Eu sempre gosto de falar sobre, enfim, qualquer coisa estamos por aí. Fechou? Um beijo, sucesso. Beijão, obrigado, viu? Sucesso para você também. Rir ou não rir? Mesmo não tendo motivos para o riso, a comédia é necessária em tempos de crise sanitária mundial. Com a chegada do meteoro, por assim dizer, chamado de Covid-19, que causou o maior impacto em que vivemos na atualidade, em termos de saúde pública, a pandemia deixou os nossos costumes e práticas de lado, ou seja, nos prendeu uma enorme bolha de insegurança e medo da nova realidade. Assim como toda a parte cultural que envolve a arte, que deixou de fabricar conteúdos importantes como sendo a nossa válvula de escape. Porém, foi nesse momento em que os humoristas se reinventaram. Mesmo que de forma remota, continuaram produzindo conteúdos de extrema importância para as pessoas. As pessoas não deixaram de consumir a comédia. A comédia chegou a ser como uma válvula de escape, um momento de superação diante de tantos momentos difíceis vivenciados por todas essas pessoas, por todos nós, durante a pandemia. Veja a seguir alguns relatos sobre a aquisição e consumo da comédia durante a pandemia. Falar sobre o consumo de comédia é algo muito interessante, muito bacana.
principalmente quando eu penso aqui na minha região, né, no meu contexto, que é uma cidade totalmente industriária, voltada para o mercado de trabalho, em que não se tem muito o costume de falar sobre essas práticas culturais, de falar sobre comédia. Então é algo muito bacana quando a gente para pensar sobre isso. Antes da pandemia, o meu consumo de comédia ele estava mais ligado justamente ao ambiente de trabalho. Então eu consumia muitos textos, né, de comédia, tirinhas, até alguns textos de peças teatrais, mas era mais voltado, né, mais focado para o trabalho, para a sala de aula. Depois, com a pandemia, eu penso que a gente teve que parar um pouquinho e a gente teve que se distrair, né, de todo esse ambiente negativo, toda essa energia ruim que estava acontecendo, né, por causa da pandemia. Então a gente parou, então a gente consumiu um pouco mais de comédia de outros gêneros, né? Então eu passei a consumir podcasts que falam de assuntos de comédia, vídeos no YouTube, filmes. Eu passei mais a consumir essa era digital. Até antes, né, da pandemia, eu frequentava o Sesc. Então o Sesc recebe grupos de teatro que são de outras cidades, né? Como eu falei, não tenho muito costume dos grupos aqui da cidade de teatro fazer espetáculos com essa temática. Então o que a gente consome aqui é mais o que vem de fora, né? Então, com a pandemia, ela serviu mais para que a gente pudesse estar consumindo lives, e, enfim, com a morte do Paulo Gustavo também, eu acho que gerou essa questão do destaque um pouco mais para a comédia. Então, como a comédia ela tem essa função de distrair, de relaxar, de tirar um pouco a gente da realidade, eu penso que daqui para frente cada vez mais as pessoas vão estar consumindo dessa arte, né? Vão estar produzindo e reproduzindo também a comédia, né? Cada vez mais. Como que vai ser o humor depois que passar tudo isso, né? Eu acho que o humor vai ser a nossa salvação, né? A gente vai continuar a ter força por conta do humor. Eu, pelo menos, o que me salvou nessa pandemia foi o humor. Eu sempre gostei muito de tudo relacionado à comédia, filme, stand-up, podcasts, tudo. E eu acho que o futuro vai ser... A gente só vai conseguir passar por ele por conta do humor. Eu aproveitei a pandemia para assistir muitos filmes, comédia, dar risadas, né, para distrair um pouquinho sobre essa pandemia, né? Que as notícias na televisão eram só de dor, sofrimento. Então foi um momento de estar distraindo, dando boas risadas, gargalhadas, graças aos bons filmes que nós temos. Mas e os humoristas? O que eles têm a dizer sobre a comédia na pandemia? Acompanhe a seguir. E aí, viu só como que a comédia é extremamente importante para o nosso dia a dia? Ela tem o poder de transformar nosso sentimento. Às vezes a gente não está muito bem, até com a gente mesmo, ou a gente teve um dia muito ruim, muito pesado, não é mesmo? Aí vem a comédia e faz você sorrir. Isso é magnífico. É extremamente importante o consumo da comédia. A comédia veio para ficar. A comédia é essencial. Bom, eu vou indo nessa. Mas antes eu quero deixar aqui uma grande homenagem para um humorista que se foi devido ao Covid-19, o Paulo Gustavo. Eu vou deixar um vídeo em que ele transmite uma mensagem muito bonita. Ah, e lembre-se, você fazer outra pessoa sorrir, mesmo que seja um ato muito simples, já é um ato de amor. Combinado? Eu fico por aqui então.
Até a próxima. Tchau. Primeiro, vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem o humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim.